Olá, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na reunião deste fim de semana, 29 de julho a 4 de agosto, nós estaremos estudando o artigo 21 da revista Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos de maneira objetiva fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas que podemos comentar neste estudo e agregar muito para a reunião de fim de semana. Então, o tema do estudo 21 é como encontrar alguém especial para se casar. Então, aqueles que estão namorando, estão noivos, ou até aqueles que pretendem namorar ou se casar, esse estudo vai ser muito encorajador, instrutivo e importante para a vida deles. O texto base deste estudo é Provérbios capítulo 31, versículo 10, que diz: Quem pode encontrar uma esposa capaz? Seu valor é muito maior do que o de corais. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que nós vamos ver? Nós vamos ver alguns princípios da Bíblia que podem ajudar uma pessoa a encontrar alguém para se casar. E como outros na congregação podem ajudar os solteiros que querem se casar. Parágrafos 1 e 2, duas perguntas. A pergunta A: o que os cristãos solteiros devem levar em conta antes de começar um namoro? Resposta: eles devem levar em conta que precisam estar preparados em sentido espiritual, emocional e até mesmo financeiro. Parágrafos 1 e 2, a pergunta B: o que está envolvido em namorar, com base nesta nota? Então, conforme vimos nesta fonte de matéria sugerida na nota, quem pensa em namorar precisa estar pronto ou ter o objetivo para assumir as responsabilidades de um casamento. E antes do casamento, o namoro vai envolver várias questões importantes que devem ser levadas a sério, como por exemplo, ter um bom relacionamento com a sua própria família, saber ceder, ser humilde, saber administrar bem o seu dinheiro e, acima de tudo, ter uma boa espiritualidade. Vamos para o primeiro subtítulo do estudo: Encontrando a pessoa certa. Parágrafo 3. O que um cristão solteiro deve levar em conta quando estiver procurando alguém para se casar? Sem dúvidas, para todo cristão, Jeová espera que seu futuro namorado ou namorada seja também um cristão batizado. Mas isso também não quer dizer que só porque uma pessoa é batizada, ela vai ser a pessoa certa. Então, o solteiro ou a solteira devem levar em conta as seguintes perguntas: quais são os meus objetivos na vida? Que qualidades eu quero que meu marido ou esposa tenha? Será que as minhas expectativas são razoáveis? Agora o parágrafo 4. O que alguns incluem em suas orações? Resposta: observamos aqui que alguns pedem sabedoria e paciência, já outros pedem a Jeová para que possam encontrar alguém com qualidades que desejam, e ainda outros pedem que Jeová continue ajudando eles a se manterem fiéis e alegres. Parágrafo 5. Que oportunidades os solteiros têm para encontrar alguém que ama a Jeová? Temos aí como base 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e também uma imagem. Vejam a resposta primeiro. Eles têm a oportunidade de fazer bastante na obra do Senhor. Isso possibilita que eles consigam passar tempo com diferentes irmãos e irmãs e, além de fazerem bons amigos, vão conhecer outras pessoas solteiras que, assim como eles, têm o objetivo de servir a Jeová. E para completar, eles vão também se sentir muito felizes ao fazerem seu melhor para agradar a Jeová. E nesta gravura podemos ver exatamente essa possibilidade que o serviço a Jeová nos dá. Então, ambos os lados podemos ver uma irmã e do lado direito um irmão, solteiros que têm uma boa espiritualidade. Eles estão usando bastante o seu tempo fazendo o melhor para Jeová. Isso está dando muita alegria para eles já na juventude e também possibilitando que eles conheçam outras pessoas, outros irmãos maduros que também querem se casar. Daí a descrição diz assim:
Se você estiver ocupado no serviço de Jeová e passar tempo com diferentes irmãos e irmãs, talvez você conheça outras pessoas que queiram se casar. Ao decorrer do estudo, os irmãos vão observar qual vai ser o resultado desses dois irmãos, esse casal de solteiros, como que eles vão, ao decorrer do estudo, se conhecendo nas gravuras. Muito bem, parágrafo 6. O que os solteiros precisam se lembrar enquanto procuram alguém para se casar? Precisam se lembrar que para ser feliz, isso não depende de ser solteiro ou casado, mas sim de uma forte amizade com Jeová. Namoro e casamento não são as coisas mais importantes da vida. Por isso, enquanto procuram alguém para casar, os solteiros podem usar seu tempo do melhor modo possível, fazendo sempre mais no serviço a Jeová. Segundo o subtítulo do estudo, tire tempo para observar. Parágrafo 7. Por que é bom observar uma pessoa antes de falar com ela? Temos como base o princípio de Provérbios 13:16. Resposta. Porque, de acordo com o que Andrew, da Holanda, disse, os sentimentos podem aparecer, mas também desaparecer rápido. Então, se tirarmos um tempo para observar alguém, não vamos começar um namoro só por empolgação. Além disso, enquanto observamos a outra pessoa, talvez percebamos que ela não combine tanto assim conosco. Agora, parágrafo 8. Como alguém solteiro pode observar outra pessoa? Temos mais uma gravura. Vejam a resposta primeiro. Pode-se fazer isso nas reuniões da congregação ou quando estivermos num grupo de amigos. Afinal, nessas ocasiões temos a oportunidade de observar a personalidade, a espiritualidade e as ações dela. Além disso, os solteiros podem falar com os anciãos da congregação dessa pessoa ou com um cristão maduro que a conhece bem, perguntando para outros que reputação ela tem e quais são suas qualidades. Mas lembrando, isso deve ser feito discretamente, ou seja, a gente não deve ficar o tempo todo ao redor da pessoa a ponto de invadir a privacidade e não respeitar os sentimentos dela. E nesta gravura podemos observar exatamente isso. Aqueles dois irmãos jovens solteiros estão um observando o outro nas reuniões, que é uma ocasião bem adequada para se fazer isso, onde você pode observar o zelo, a espiritualidade de cada pessoa. A frase embaixo da gravura diz assim: seja discreto e observe bem uma pessoa antes de falar que tem interesse nela. Então, é exatamente isso que os dois estão fazendo. Parágrafo 9. Do que você precisa ter certeza antes de falar o que sente? Você não precisa ter certeza que vai se casar com aquela pessoa antes de se aproximar dela. O que você precisa ter certeza é que está preparado para o casamento e que a outra pessoa tem o que você procura. Parágrafo 10. A pergunta: o que você deve fazer se perceber que alguém está interessado em você, mas você não sente o mesmo? Resposta: se você não tiver interesse, deixe isso bem claro pelo seu modo de agir. Não seria nada bondoso da sua parte deixar a outra pessoa pensar que existe chance de haver um relacionamento entre vocês se não é isso que você quer. Continuando, parágrafo 11. A pergunta: se um solteiro pedir sua ajuda, o que você deve levar em conta? Resposta: leve em conta o que os dois envolvidos desejam e precisam. Se você encontrar alguém que possa ser interessante para um amigo ou parente, tente primeiro descobrir o máximo sobre a personalidade, as qualidades e, acima de tudo, a espiritualidade dessa pessoa. E não se esqueça de que, no fim das contas, é a própria pessoa que deve decidir se vai se casar ou não com quem você apresentou. Excelente, irmãos, estamos avançando. Veja agora o próximo subtítulo, o terceiro subtítulo do estudo: Começando o namoro. Parágrafo 12. Como você pode dizer para uma pessoa que está interessado nela? Resposta: você poderia combinar para conversar com ela no local público ou por telefone. Seja bem claro ao falar sobre suas intenções. Se for preciso, dê à pessoa um tempo para pensar e responder. E se a pessoa não estiver interessada, respeite a decisão dela. Parágrafo 13. O que fazer se alguém disser que tem interesse em você? Temos aí um princípio que nos ajuda nesse sentido, que é o de Colossenses 4:6. Vejam a resposta. Devemos ser bondosos e respeitosos. Se precisar de tempo para pensar, diga isso à pessoa, mas tente dar a resposta o mais rápido possível. E se você não estiver interessado, de maneira bondosa, deixe isso bem claro. Quarto e último subtítulo do estudo: como outros podem ajudar os solteiros. Parágrafo 14.
Pergunta: como podemos ajudar os que estão solteiros? Resposta: uma maneira é por tomar cuidado com o que falamos. Podemos nos perguntar: será que eu fico brincando com aqueles que querem se casar? Quando vejo um irmão ou uma irmã solteira conversando, será que eu logo penso que eles querem namorar? Além disso, não queremos que os solteiros sintam que há algo de errado com eles só porque ainda não se casaram. Parágrafo 15, duas perguntas. A pergunta A: antes de ajudar um solteiro a encontrar alguém, o que deveríamos levar em conta? Temos aí um princípio que nos ajuda de Romanos capítulo 15, versículo 2, e também uma gravura. Vejam a resposta. A Bíblia diz para levarmos em conta os sentimentos de outros. Muitos solteiros não gostam quando outros apresentam alguém para eles, e nós devemos respeitar isso. E há outros que gostariam de ter alguma ajuda. Mas não seria bom nos envolver caso não tenham nos pedido especificamente para fazer isso. Outros preferem ser apresentados a alguém de uma maneira mais discreta. E nesta gravura podemos ver exatamente isso. Os irmãos ao redor não estão, vamos assim dizer, forçando a barra. Naturalmente, aquele irmãozinho e aquela irmãzinha solteira estão se conhecendo no meio desse grupo de diferentes irmãos. Então, naturalmente, eles estão se conhecendo. E isso é algo importante para cada um de nós, conforme vimos no parágrafo, respeitarmos. Não forçar ninguém a ficar junto, mas deixar que isso aconteça naturalmente. Se caso eles pedirem ajuda, especificamente para isso, daí sim os irmãos podem fazer alguns arranjos para que esse casalzinho se conheça. Mas caso contrário, deixem eles usarem a madureza deles para que essas questões fluam naturalmente. E aí abaixo da gravura vem dizendo exatamente o que vimos no parágrafo anterior. É mais fácil conhecer alguém quando estamos no grupo com diferentes irmãos e irmãs. Cada um de nós vai ter a oportunidade tanto de conhecer uma irmã madura, que tem os mesmos objetivos que nós, como também um irmão maduro. Então não precisamos ficar forçando ou ficar causando esses tipos de situações. O próprio Jeová nos dá a sabedoria para encontrar algumas pessoas do nosso interesse no meio desses irmãos. Agora, ainda no parágrafo 15, a pergunta B. Que pontos do vídeo você mais gostou? Veja a nota. Então, na nota, nós temos um vídeo para assistir e esta é uma resposta pessoal. Mas com base, de maneira geral, eu coloquei a resposta assim, irmãos. Aprendemos que, como cristãos maduros, devemos respeitar a decisão de irmãos que escolheram ser solteiros. Fazemos isso por tomar cuidado com o que falamos, como agimos ou vemos esses irmãos na congregação. No vídeo, observamos um irmão superintendente muito zeloso e maduro, que preferiu ser solteiro para servir mais os irmãos. Mas mesmo assim, infelizmente, alguns irmãos viram isso de forma negativa, e alguns até fizeram brincadeiras desnecessárias com ele. Falavam coisas que não agregavam em nada no trabalho que ele desempenhava e na sua situação civil. Então, em vez de criticarmos e focar apenas nessas coisas, devemos sempre procurar coisas positivas nesses irmãos e encorajá-los, apoiando a decisão que eles tomaram na vida. Parágrafo 16. Do que os solteiros precisam se lembrar? Resposta: precisam se lembrar que todos nós, casados ou solteiros, podemos ter uma vida muito feliz. Então, se pretendemos casar e ainda não encontramos alguém, devemos ser pacientes e continuar focados no serviço a Jeová. Desta forma, Jeová nos dará sabedoria e experiência, e com isso, no tempo certo, vamos encontrar alguém ideal para a nossa vida. Muito bem, amados irmãos, vamos agora fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como você responderia? O que você pode fazer se estiver à procura de alguém especial para se casar? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 6. Podemos orar a Jeová pedindo paciência e sabedoria. Podemos nos esforçar em sempre fazer bastante, nosso máximo, na obra do Senhor. E podemos não deixar que esse assunto se torne a coisa mais importante na nossa vida. Mas com tranquilidade, sempre nos lembrarmos que ser feliz não depende de ser solteiro ou casado, mas sim de uma forte amizade com Jeová. Segunda pergunta de recapitulação do estudo.
Antes de começar o namoro, por que seria sábio observar a pessoa? A resposta está no parágrafo 7. Porque os sentimentos podem aparecer, mas também desaparecer rápido. Então, se tirarmos um tempo para observar alguém, não vamos começar um namoro só por empolgação, mas sim, nesse meio tempo, vamos ter certeza de que a pessoa combine com a gente. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Como outros na congregação podem ajudar os solteiros que querem se casar? A resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 14 e 15. Podemos ajudar por tomar cuidado com o que falamos. Não queremos que os solteiros sintam que há algo de errado com eles só porque ainda não se casaram. Além disso, devemos também levar em conta os sentimentos deles, por não ficar apresentando ou arranjando alguém para eles, principalmente se eles não pedirem isso. De fato, queridos irmãos, um estudo muito encorajador e instrutivo para aqueles que pretendem namorar ou se casar. Esperamos que, assim como nós aqui, todos vocês tenham tirado bastante proveito dessa preparação e que consigam, com o auxílio desse vídeo, com essas respostas, dar bons comentários nesse estudo que vai agregar muito na reunião de fim de semana. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membro do canal. A cada semana que passa, mais irmãos têm nos ajudado clicando nessa opção e fazendo muito o canal crescer. Consequentemente, esses vídeos têm chegado para mais irmãos que precisam dessa ajuda. Muito obrigado, queridos irmãos. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.